Lula terá um longo caminho para percorrer na reconstrução do país. Um dos primeiros passos nesse sentido é revogar algumas das medidas estabelecidas pelo Bolsonaro, o que a gente chama do revogaço. E um gesto simbólico, mas também prático, o Lula já começou a limpeza no mesmo dia da posse. Isso aí. Então, reconstrução do país, né, ela não pode ficar só no papel, mas também passa por ele, né? Tem muita coisa que foi feita pelo Bolsonaro que precisa ser desfeita e muita coisa que o Bolsonaro desfez que precisa ser refeita. Não sei se essa frase fez algum sentido, espero que sim. E o Lula aproveitou a posse para mandar um recado, né? Já cumprindo no primeiro dia, não era nem o primeiro dia mesmo, não era nem um dia útil, algumas das suas promessas de campanha. Primeira coisa para citar, né, foram 12 decretos. O primeiro deles aqui que eu acho que vale citar foi com relação às armas, né, que, na verdade, o Lula já tinha citado que ia fazer algo com relação ao armamentismo instituído pelo Bolsonaro antes mesmo do momento do decreto. Lá no discurso que ele fez na Câmara, ainda o discurso feito para os outros políticos, ele já citava que faria algo com relação a isso. Vamos ver. Os criminosos decretos de ampliação de acesso a armas e munições que tanta insegurança e tanto mal causaram às famílias brasileiras. O Brasil não quer e não precisa de armas na mão do povo. O Brasil precisa de segurança. O Brasil precisa de livro, de educação e de cultura para que a gente possa ser um país mais justo. Então a gente viu aí, né? E de fato aconteceu, foi assinado um decreto, e eu acho que vale a pena a gente ver com um pouquinho mais de detalhes o que muda com esse decreto. Então vamos lá para o UOL. Em revogaço, Lula suspende novos registros de CACs e de clubes de tiro. O que diz o decreto de armas? Suspende registro de novas armas de CACs, que é caçadores, atiradores e colecionadores. Isso só foi uma brecha que ele encontrou dentro do decreto para furar a legislação que dificulta o acesso do civil à arma. Então ele criou diversos decretos nesse sentido, ampliando e facilitando o porte de arma por parte dessas pessoas. Então, por exemplo, antes se falava em ter uma arma para se defender. E esse era o fundamento base, né? E aí, como você tem toda a questão legal, e é o Congresso Nacional que decide isso por lei, nós tivemos até um plebiscito, um referendo há um tempo atrás sobre isso e tal, ele não poderia, por meio de decreto, sobrepor uma lei, porque a lei está acima do decreto. Então, o que ele fez? Ele conseguiu furar isso, regulamentando essa questão de colecionadores, de atiradores e tal, e foi nesse ponto que todo mundo se armou. Então, hoje, a pessoa ia... Antigamente a pessoa... Porque hoje qualquer pessoa pode ir tirar um porte de arma... Porte não, uma posse de arma em casa. Só que ela apresentava documentos, ela tinha que apresentar uma certidão, ou então atestar que ela estava correndo perigo, ou que ela tinha sido ameaçada, enfim. São diversas situações que você tinha que encaminhar para um delegado da Polícia Federal e ele ia te dar ou não o direito de você ter uma arma em casa. Com esse decreto que o Bolsonaro fez, as pessoas iam por outro jeito. Elas simplesmente se filiavam no clube de tiro, tiravam a carteirinha de que era atiradora ou então de colecionador de armas, e aí conseguia ter acesso a inúmeras armas de fogo para comprar, burlando a nossa legislação que, né, em tese está acima. Então, o que ele fez foi uma burla. Inclusive, o Flávio Dino falou isso já em uma das lives aqui que a gente trouxe. Então, era mais ou menos isso. E ele está revogando isso, é óbvio, vai dificultar novamente o acesso das pessoas às armas. Sim. Vamos continuar lá, então? Vamos lá, então. Ele barra a autorização de novos clubes de tiro até a publicação do novo regulamento. Então, né, ele tirou o regulamento antigo, que era fácil, né, de você criar esses clubes de tiro.
reduz de 6 para 3 o número de armas para o cidadão comum, tá? Proíbe a prática de tiro desportivo para menores de 18 anos, isso é fundamental também. Reduz amor, né? acesso. Então, pelo amor de Deus, né? E a gente viu vídeo de várias crianças aí, de crianças e adolescentes, né? Em clube de tiro e tal. Teve até, acho que, festa de aniversário dentro disso daí. Nossa, São esse eu as não coisas vi. absurdas. Nossa, Esse eu não vi. depois. Festa Eu acho que aniversário. festa de aniversário ou alguma coisa assim. Não foi festa de aniversário, eu tô confundindo. Foi jogo do Brasil dentro de clube de tiro, em que as pessoas se reuniram dentro do clube de tiro para assistir o jogo do Brasil. Então, assim, é uma coisa absurda, né? Vamos lá. Reduz acesso a armas e munições. Autoriza o porte de arma apenas a quem comprovar a necessidade, que é o que está na lei, tá? Porque o CAC, se você quiser só entender um pouco melhor, esse CAC é assim, você diz que faz clube de tiro, você está no clube de tiro, aí você tira a licença. Como você está no clube de tiro, porque as pessoas que têm arma, normalmente, elas podem ter arma em casa, para defesa pessoal. Então você pode ter arma em casa, você não pode sair com a arma. Não pode portar arma. Porte de arma é uma coisa muito restrita. Quem tem porte de arma? Pessoal que trabalha com segurança pública, que são os policiais. Juiz e promotor também tem porte, mas o porte deles é um porte velado, ou seja, juiz e promotor não pode ostentar arma de fogo, eles podem andar armados, mas eles não podem ostentar, que é o porte ostensivo que a gente fala, eles têm o porte velado. E a terceira situação são pessoas que trabalham na segurança pública ou trabalham em atividades de risco, por exemplo, oficiais de justiça, alguns oficiais do Ministério Público e tal, e pessoas que, por exemplo, são testemunhas, sei lá, já foram ameaçadas de morte, que comprovam essa situação, que elas precisam andar armadas para elas poderem se defender. Então, são raras as situações em que um civil que não trabalha na segurança pública vai poder andar armado. Essa é a legislação. Com esses decretos dos clubes de tiro, o que aconteceu? A pessoa tem um clube de tiro. O clube de tiro, você vai no stand dar os tiros. Você não vai ficar dando tiro em casa. Então, você pode pegar a sua arma e levar até o stand. E, é claro, tem algumas regras do transporte de arma? Tem. Mas essas infrações durante esses transportes, você tem que desmuniciar a arma, tem que levar ela desmontada e tal. Só que são regras administrativas, não são regras que vão depois dar uma complicação penal. Então, o que aconteceu? As pessoas simplesmente usavam a arma, carregavam a arma para cima e para baixo, e se a polícia para e pergunta, fala, não, eu sou atirador e estou indo com a arma para o clube. Não, mas você está com ela municiada. Desculpa, tal, desmunicia, leva uma advertência, leva alguma coisa, não sei como é que funciona, porque daí eu não me aprofundei direito nessa questão da legislação. Então, essa era a grande burla, Sofia, que a gente tinha para as pessoas andarem armadas no Brasil. Então, isso estava acontecendo de monte. A gente viu um monte de situação aí de pessoas armadas cometendo vários crimes. A gente vai ver mais para frente outras situações na qual houve burlas aí, né? Mas, enfim, continuando, só tem mais duas coisinhas ali. E por fim, né? Por fim não, ainda não, né? Mas ordena que todas as armas adquiridas a partir do decreto 9.785 de 2019 do Bolsonaro sejam recadastradas em 60 dias no Sinarme. Porque acho que, né, tá todo zoado esse sistema. Ninguém sabe quem tem arma, quem tem rifle, quem não tem, né? Já passou para frente e tal. Já passou para grupos... não pode falar. E ele cria um grupo de trabalho sobre o tema. Então, vai ter que criar uma pasta dentro de algum ministério para estudar isso aí e ver como que você vai reverter essa situação. Eu não sei se você vai trazer aqui ou não, Sofia, mas eu já vi algumas falas do Dino falando sobre isso. Eles vão, de novo, de repente, fazer aquele incentivo de pagar, de comprar arma de volta, enfim, vão ter várias situações que o governo vai tentar implementar para tentar desarmar o cidadão. Isso aconteceu na última campanha do desarmamento, né, que já faz um bom tempo isso, né? Agora, eu não sei, o clima no país está muito diferente, né? Naquela época não existia essa cultura armamentista, né? Essa coisa de fazer, inclusive, parte da identidade de um certo grupo. Eu não sei se uma campanha desse tipo hoje seria tão efetiva quanto foi naquela época. E é pura especulação da minha parte, mas, enfim. Além da questão das armas, a gente também teve aí decreto sobre o Bolsa Família. Medida provisória dos R$600 para as famílias pobres do Brasil. O presidente da República assina a medida provisória
que garante o pagamento de R$ 600 para todas as famílias beneficiárias do programa de transferência de renda vigente, como primeira medida de enfrentamento à fome e à miséria. Isso aí é importante, né? Porque vai ser a tônica do governo Lula essa ideia de combate à pobreza e à fome, né? Então, você ter aí uma medida provisória garantindo que durante o governo Bolsonaro foi chamado Auxílio Brasil, agora no governo Lula vai voltar a ser chamado de Bolsa Família, é bastante importante. E a gente também vale lembrar um pouco histórico do que foi esse auxílio durante o governo Bolsonaro, que era um auxílio que eles tinham proposto originalmente para valer R$ 200, e virou os R$ 600, que agora que foi durante o governo Bolsonaro e vai continuar durante o governo Lula, por pressão da oposição. Se dependesse do Bolsonaro, não seria isso. Além disso, também houve toda uma discussão se teria ainda esse auxílio em 2023 ou não, numa eventual vitória do Bolsonaro, porque ele dizia para durante a sua campanha que teria, mas não havia previsto o dinheiro para dar esse auxílio no orçamento. Então, o Lula trazer isso já no dia da posse tem além do efeito prático, um valor simbólico bastante importante. Perfeito, é bem isso mesmo. A gente sabe, acompanhou, e infelizmente, é óbvio, a população precisa desse auxílio, né? Ele criado durante a pandemia, né? Foi convergido com esses valores durante a pandemia, exatamente porque nós tivemos muitas pessoas que perderam emprego, muitas pessoas que trabalhavam com prestação de serviço que não tiveram acesso a nenhum tipo de serviço remunerado por causa das restrições sanitárias, mas a gente sabe que no final do governo, quando a pandemia já tinha diminuído, já estava sob controle a circulação de serviços e pessoas já tinham voltado, isso se transformou simplesmente num objeto eleitoreiro, né? Tanto é que ele adiantou uma das prestações para o final de semana da eleição. Então, assim, houve um desvio de finalidade muito grave. Nunca teve uma preocupação com a miséria mesmo, nunca teve uma preocupação em alimentar as pessoas. Ele só usou, e foi uma das coisas que eles mais criticaram. Acho que todo mundo aqui que acompanha política, né, Sofia, todo mundo sempre viu que uma das críticas que se faz muito, principalmente dos meritocratas, era exatamente isso. Você vai ficar dando migalha e ninguém vai trabalhar. O povo vai ficar só com isso, vai ficar contente com isso. E tinha que cortar, tem que acabar, e sempre foi a tônica desse pessoal mais liberal da direita com que o Bolsonaro se aliou, né, com o Guedes e tal. E aí a gente viu o uso de uma maneira até exacerbada, de uma maneira até irresponsável, para tentar ganhar as eleições. Se falava tanto em curral eleitoral, mas quem lida com gado não era a esquerda, né? Quem estava lidando com gado mesmo era a direita. Exatamente. Daí teve aí, como parte do revogaço, uma série de medidas com relação ao meio ambiente. Combate ao desmatamento. O presidente da República assina decreto que restabelece o combate ao desmatamento na Amazônia, no Cerrado e em todos os biomas brasileiros, devolvendo ao IBAMA seu protagonismo. Que bom que lembraram que não é só a Amazônia, né? Fundo Amazônia. O presidente assina decreto que restabelece o Fundo Amazônia e viabiliza a utilização de mais de 3 bilhões de reais de doações internacionais para combater o crime ambiental. Garimpo ilegal. O presidente da República revoga decreto que incentivava o garimpo ilegal na Amazônia, em terras indígenas e em áreas de proteção ambiental. É incrível que a gente tenha que revogar algo desse tipo. CONAMA. O presidente da República assina despacho que determina que a ministra de Estado do Meio Ambiente e da Mudança do Clima proponha, no prazo de 45 dias, nova regulamentação para o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, vimos aí 4 medidas com relação ao meio ambiente, que também vale destacar isso, porque primeiro que a gente tem que lembrar
que o legado do PT com relação ao meio ambiente é um legado complexo. Por um lado, teve grandes avanços aí com a diminuição do desmatamento, por outro lado, teve aí desastres socioambientais como o Belo Monte. Então, é importante que o PT trabalhe bem nessa pasta aí, porque é algo que vai ser cobrado. Além disso, o mundo está de olho, né? Não é só o Brasil, o mundo inteiro está de olho como o Brasil vai lidar com a questão ambiental. E tem um último ponto aqui para trazer, que é com relação a pessoas com deficiência. Inclusão de pessoas com deficiência na educação. O presidente da República edita decreto que extingue a segregação e garante a inclusão e o direito fundamental de crianças, jovens e adultos com deficiência à educação. Esse ponto aqui eu também acho que é interessante destacar, porque tem história, né? Na posse do Bolsonaro, a Michelle fez uma cena, na verdade, né, onde ela era intérprete de Libras. Então, já para mostrar essa questão de que, olha, que lindo a primeira-dama trabalhando para a inclusão. Mas quando você olha para além da cena e vê o que o governo fez mesmo, foi segregação, que é uma coisa terrível, terrível. Então, é meio que um tapa na cara, né? Você pegar e já na posse do Lula já dizer, olha, a gente está desfazendo o estrago que vocês fizeram nessa área. É bastante simbólico, né? Foram atos que foram na veia, né? São atos que vão ter que ser regulamentados. Não adianta só você pegar e desfazer. É óbvio que teve um trabalho de transição, mas o trabalho de transição só identificou esses pontos chaves e então assim o recado foi dado, né? Agora a gente espera que com o passar do tempo, novos decretos, novas medidas provisórias, novos projetos de lei sejam encaminhados ao Congresso Nacional e que a gente consiga ter avanços mais sólidos. O que me entristece um pouco, né, Sofia, é que a gente andou para trás, né, esses 4 anos. Então, a gente tem um governo que vai precisar... Não é nem só 4. 6, é verdade, 6 anos. Na verdade, você pode botar até o último ano, porque o último ano da Dilma já foi um ano muito difícil por causa do caos político que se criou. Porque, assim, a gente sempre vê uma crise econômica gerar uma crise política. E aqui nós tivemos uma crise política que gerou uma crise econômica. E a crise econômica serviu para os fins que eles queriam. Mas, enfim, a gente tem que refazer tudo. Então, assim, você está assumindo, não para continuar um trabalho que você já tinha feito. De repente, você tem lá as pessoas que defendem essa alternância de poder, mas você tem essa alternância de poder, mas você tem uma continuidade em alguns projetos chaves. E o que nós tivemos foi simplesmente uma destruição do Brasil, um projeto que só sugou para poucas pessoas, sabe? Foi só... Enfim, foi tudo isso aí que tá lá em Haia, sendo já processado até por crimes contra a humanidade, né? Crimes de genocídio. Exato. Daí teve outros aí, mas que esses são bem importantes e por isso vão merecer um tratamento um pouco mais detalhado que a gente vai fazer na live aqui agora, e quem estiver vendo os cortes vão ter outros cortes para vocês verem. Entrem lá no canal do Meteoro que vão ser postados no mesmo dia, que são sobre o sigilo de 100 anos e sobre reversão de privatizações.